Olha, eu de novo, gente, com alguma coisa que eu acredito que tenha uma direção, alguém aí, longe ou perto, né, precisando assim dessa conclusão. Quando eu estou estudando a Bíblia, assim, vem ao meu coração a palavra. Sem mais delongas, 1 Reis 19, diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, né? Porque ele tinha matado os 450 profetas dela, né? Ela ficou furiosa com isso. Aí diz assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, pegou? Se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, deixou o moço ali e foi pelo deserto, o caminho de um dia, e veio. E se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Ora, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Ora, mas ele não fugiu para escapar com vida? Como é que com 24 horas depois ele já está pedindo a morte? A mente da gente é complicada. Um pouco antes disso, né, ele tinha se encontrado com Acabe, o rei, que era desobediente, e por causa da desobediência, Deus usou Elias para lhe dar uma sentença, que não ia chover durante 3 anos e meio, enfim, para prejudicar mesmo o reinado dele. Passou anos procurando Elias, não achava encanto nenhum, ele estava guardadinho pelo Senhor. Com 3 anos, Deus disse: Tu vai com as tuas perninhas, tu mesmo se apresenta a ele. Quando chegou nesse encontro, Acabe, mais usado pelo cão do que o que já era de costume, tentou assim distorcer as coisas, né? Ele disse assim: És tu perturbador de Israel, Elias? Aí ele disse assim: Eu não, né? Nesse momento assim, Elias estava assim num humor, numa força, numa alegria, num ânimo, numa unção. Eu não! Tu e a casa do teu pai, filho. Foi tu quem desobedeceu, foi tu quem provocou a ira de Deus. Eu só fui o canal que ele usou para determinar a tua sentença, o teu castigo. Mas não vem botar para cima de mim, não. Eu disse que não ia chover, mas não choveu por tua culpa, que tu não se arrepende, não confessa, não deixa, tu tá encalacrada até a tampa e não se converte, né? Então, ali ele jogou duro. Aí um pouco depois, aí teve, né, o sacrifício no monte para mostrar qual era o Deus verdadeiro, se era Baal ou se era Jeová, enfim. Aí ele matou os profetas falsos todos. A Jezabel soube, pelo próprio Acabe abençoado, determinou a morte dele e ele foge para não morrer. E quando algumas horas depois, no outro dia, ele já estava querendo era morrer. A mente da gente, é complicada. É difícil para o ser humano entender. Só que eu acho interessante que depois daquele desabafo, ele deitou, dormiu debaixo de um zimbro. E aí diz que um anjo veio e tocou nele e disse: Levanta e come. Aí ele olhou, na cabeceira tinha pão cozido, tinha água, ele comeu, bebeu e deitou de novo, irmãos. Olha que interessante. A cabeça de Elias estava dando um nó tão grande, tão grande. Ele foge para não morrer, aí quando chega lá ele já resolve querer morrer.
Aquela autoridade que ele estava antes foi toda por água abaixo, aquela alegria que ele estava, de repente foi toda embora, não ficou nem uma gotinha, mas o anjo chegou lá, não foi para recriminar, não foi para julgar. Aleluia, Jesus. Ele foi levar água, foi levar comida, deixou ele dormir. Aí a Bíblia não fala se foi no outro dia, se foi com a semana, se foi com 3 dias, se passou um mês, né? A Bíblia só fala que o anjo tornou segunda vez e tocou e disse: levanta, come, porque muito longo te será o caminho ainda, você não vai morrer. Ainda tem bastante para andar. Aí ele levantou, comeu, bebeu, com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. Quando foi com 40 dias, ele entra para uma caverna, passa a noite ali. E a tristeza volta de novo para o coração de Elias, de novo. Meu Deus. E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor e disse: tu tá fazendo o que aqui, Elias? Eu tenho sido tão zeloso contigo, né? E aí ele conta, ele explica, ele desabafa. De novo, de ano em ano, de vez em quando, de mês em mês, semana em semana, de ano em ano, de vez em quando, a pessoa, por mais que ela seja cheia de Deus, por mais que ela tenha autoridade, por mais que ela tenha unção, por mais que ela tenha chamada, ela precisa reabastecer as forças, gente. E isso Deus, na sua soberania, no seu amor, no seu zelo, no seu cuidado, fez. Levando comida, levando água, escutando os desabafos de Elias. Ouvindo sem acusar, ouvindo sem julgar, né? Deixando ele falar, ele desabafar. Aí ele fala: eu fiquei, foi sozinho. Ele: não, tem ainda 7.000 na cova que não se dobrou, não beijou a Baal. Ele: é mesmo? Olha que lindo. Quando Deus responde, ele não responde para bater, para machucar, para deprimir. Então fica aí. Gente, eu já ouvi pregador dizer: ele tá vendo com fome. Eu voltei da igreja com meu coração triste, que quem não passa por depressão, ansiedade, tem uma facilidade muito grande de julgar. Não é crente, não prega, não faz isso, não faz, não é? É terrível. Mas Deus não, gente, Deus não. Deus não é assim. E quando ele envia pessoas, quando as pessoas são enviadas por ele, não agem dessa forma. Quem age dessa forma acusando é Satanás, que usou a boca de Acabe lá atrás para dizer: tu é perturbador de Israel, tirando a culpa das costas dele. Mas não. Deus, quando é Deus que vem ou ele manda alguém, é com alimento, é com água, é com ouvido pronto para ouvir, e quando abre a boca é para falar bênção. Elias saiu da caverna, passou terremoto, passou fogo, aí veio a brisa, aí a voz veio: tá fazendo o que aqui, meu filho? Né? Volta pelo caminho de onde tu veio, que eu te dou a garantia que Jezabel não vai te fazer nada, e eu tenho uma nova missão para você. Você não tá só, tem 7.000 na cova que não se dobrou. Né? Então, esse cenário de confusão, esse cenário de depressão, esse cenário de tristeza, esse cenário de derrota, esse cenário de fim, esse cenário de questionamento, ele vem e é normal que ele venha. Às vezes, quando vem, a gente tá forte, pronto para bater de frente, mas às vezes vem, a gente não tem força para nada, e se Deus não se levantar a nosso favor para nos defender, a gente é consumido, sucumbido. Mas ele sempre vem. Ele sempre vem. Então, Elias se alegrou, fez o que Deus mandou, preparou alguém para ficar no lugar dele, e a carruagem veio e levou ele. Glória a Deus. Nunca morreu. Deus seja louvado por essa palavra, porque o Deus que estava acompanhando todo esse processo de Elias, de altas e baixas, e baixíssimas, e confusão de mente, fugiu para não morrer, depois na mesma hora já queria morrer de novo, na mesma hora que ele tinha autoridade para enfrentar Acabe, já não tinha mais para enfrentar ninguém, e pensou que estava só, e começou a achar coisa, mas Deus foi lá, conversou, ouviu,
renovou e deu vitória. É o mesmo Deus que está falando contigo através desse vídeo. Eu não mudei. As pessoas, por mais que te ame, te julga. As que te odeiam, julga mais ainda. Mas eu não julgo. Eu te amo. Eu vou te levantar. Você vai sair debaixo do pé de Zimbe. Se você se enfiar na caverna, eu vou atrás. Eu só vou sossegar quando você se levantar e se reabastecer. E comer e beber, e se animar, e se alegrar e continuar a tua jornada. Porque é longo o teu caminho. Ainda é longa a caminhada. Deus vai preparar a pessoa certa para te escutar, para prover o que você precisa, para te dar tempo para dormir, para descansar. Mas não é o fim, não. É um descanso. É uma pausa. Mas você vai continuar e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida ainda. Amém? Que Deus continue abençoando.